Fala turma, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma aula de comandos elétricos utilizando essa ferramenta extraordinária que é o nosso simulador de comandos elétricos, tá joia? Wesley, o que nós temos para hoje? Um sistema de comando para um elevador de 3 paradas. Wesley, esse sistema já é um pouco familiar para mim, já te acompanho já faz um tempo, eu acho que você já disponibilizou isso para a gente. Sim, já disponibilizei um sistema com elevador de 3 paradas, esse sistema aqui, mas o que eu fiz? Eu atualizei o sistema, tá? Ele está atualizado, dei uma repaginada, tinha alguns recursos aqui que para a gente poder aplicar na prática ficava um pouco complicado, beleza? Difícil de achar um componente, então eu dei uma repaginada, melhorei aqui o arranjo para facilitar a vida da gente, tá? E estou trazendo, né? Para a nossa aula ficar mais legal ainda, um recurso interativo, ou seja, agora nós vamos conseguir ver o nosso elevador em funcionamento de forma animada. Olha só que legal, estou usando aqui um recurso do nosso simulador para poder, né, ilustrar o nosso elevador em funcionamento. Nós vamos ver isso aí, Wesley? Vamos, agora e a pouco. O que eu vou fazer? Eu vou explicar para a gente aqui, né, o funcionamento do sistema de forma básica, objetiva. Tá joia, turma? Esse material vai estar disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Vai ter um link, você vai clicar no link, vai seguir o passo a passo, vai baixar o material. Você vai ter o material em mãos, você vai ter tempo para poder dar uma olhada com mais detalhe, né? Um olho mais clínico, para você entender. É até interessante, eu faço isso mesmo, para que você baixe o material e você dá uma olhada aí na sua casa. Né? Você cria esse hábito de aprender, de estar procurando entender o funcionamento do sistema. Tá bom, turma? Então você vai encontrar tanto o arquivo do software cá de cima, como também um diagrama em PDF. Tá bom? Porque você pode tanto estar aí treinando na sua casa, né, aprendendo um pouco mais e também aplicando isso aqui, ó, esse sistema na prática, lá no campo de batalha. Vocês vão ver que está redondinho, prontinho para poder aplicar no campo. Tá bom, turma? Maravilha, então vamos lá. Nós temos um elevador de 3 paradas, utilizando um método convencional. Que método convencional é esse? A gente está utilizando contadores, relés, para poder fazer todo o arranjo de controle, nossa lógica de acionamento. Se a gente quisesse utilizar um CLP, ia ficar melhor, tá bom? Ia ficar mais limpo o nosso diagrama. A gente pode ver isso aí futuramente, tá bom, turma? Dá para aplicar na prática? Com certeza, mas com CLP fica melhor ainda, tá? Show! Então nós temos o nosso elevador de 3 paradas, ou seja, vão ter 3 pavimentos. Em cada pavimento nós vamos ter o fim de curso, que vai estar limitando, né, a passagem ali da caixa do nosso elevador, tá joia? Que vai estar indicando que ele chegou, né, se alinhou no pavimento. Tá bom, turma? Nós vamos estar utilizando isso para colocar o nosso sistema aqui em funcionamento, para indicar que o nosso elevador está no pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, beleza? Aqui em cima, ó, nós temos uma ilustração. Isso aqui vai ser o nosso motorzinho do elevador, vocês veem que ele está aqui ele está na horizontal, né? Nosso elevador a gente sabe que é na vertical, mas aqui eu não consigo girar essa peça, então eu montei aqui na vertical mesmo, mas eu coloquei aqui, ó, pavimento 1, pavimento 2 e pavimento 3. Então, ou seja, primeiro, segundo e terceiro pavimento. A gente sabe, né, que o elevador ele vai se movimentar na horizontal, mas vai passando pelos pavimentos. Isso aqui é só uma forma ilustrativa para a gente poder ver o nosso sistema em funcionamento. Tá bom, turma? Show de bola. Nós temos, né, a nossa partida direta com reversão. Então aqui nós temos o nosso circuito de potência, com a proteção aqui, um disjuntor motor, um relé falta de fase, 2 contadores, né, para fazer a reversão do nosso motor trifásico. Esse motorzinho aqui, ele está, né, simbolizando o motor aqui do nosso recurso. Aqui é um sem fim, né? Vamos botar só uma rosca sem fim aqui. É um recurso do nosso software, eu estou utilizando ele para animar o nosso sistema. Beleza? Maravilha. Aqui nós temos o nosso circuito de comando, o nosso diagrama, beleza? O que nós vamos ter aqui? Em cada pavimento, nós vamos ter um botão do primeiro pavimento, do segundo pavimento e terceiro pavimento. Ou seja, eu posso estar no primeiro pavimento e eu posso
mandar o meu elevador para o terceiro, para o segundo, ou chamar ele para o primeiro pavimento. Da mesma forma no segundo e no terceiro. Aqui embaixo, ó, eu fiz uma ilustração das caixinhas e a gente vai apertar esses botões aqui. Nós não vamos utilizar o nosso diagrama para nada, ou seja, eu não vou ficar apertando o botão aqui no diagrama, simulando aqui no diagrama, salvo a questão aqui das proteções, né? Fechando o disjuntor, a chavinha do falta de fase, a chave seletora. E os fim de curso aqui de porta, né? Os botãozinhos de porta para indicar que a porta está aberta, tá bom, turma? Então, ou seja, por segurança, né? A gente precisa que o nosso elevador ele esteja com as portas fechadas para poder fazer a movimentação. Olha só que diagrama completo, beleza? Maravilha, nós temos botão de emergência também em cada pavimento. E uma coisa legal falando de emergência, se faltar energia, quando ela retornar, por segurança, o próprio sistema vai identificar e vai trazer o nosso elevador para o primeiro pavimento, se ele não estiver lá, beleza? O nosso elevador vai lá para o primeiro pavimento. Tá joia, turma? A caixa, né, do nosso elevador vai para o primeiro pavimento. Beleza. Se faltar energia no meio do percurso, mesma coisa. Quando retornar, leva para o primeiro pavimento. Joia? Maravilha. Aqui é o nosso circuito de controle. Ó. Eu vou simular primeiro para vocês poderem ver, né, a nossa simulação e depois eu vou explicar um pouco aqui do nosso diagrama para o nosso vídeo não ficar tão longo, tá bom, turma? Dentro do nosso treinamento de comandos elétricos, a gente vê, né, todo esse sistema aqui de forma destrinchada, ou seja, a gente pega do zero e desenvolve do zero, tá bom? Maravilha, então vamos lá, eu vou colocar aqui para simular, ó. Nós já estamos no modo de simulação, o nosso elevador ele está parado no primeiro pavimento, ó, essa caixinha aqui, ó, acompanha a seta do mouse, que vai se movimentar, beleza? Então ela vai do primeiro até o terceiro, e vice-versa, fazendo essa reversão. Eu vou aqui acionar os nossos disjuntores, ó. A gente vê aqui, ó, 3 sinalizações, ó. Porta aberta no primeiro pavimento, porta aberta no segundo e porta aberta no terceiro. Aonde está isso aqui, Wes? É aqui, ó. Vou fechar aqui a porta, ó, e apaga a sinalização, dando continuidade no circuito para a gente, beleza? Nós temos 2 modos de operação, manual e automático. O que seria esse modo manual? O modo manual é só para você, quando você vai instalar o sistema, né, o painel de comando ali no elevador, então você precisa alinhar os fins de curso. Estou falando isso porque o sistema dá para ser aplicado na prática, tá? Eu já fiz muito isso. Então, o que eu faço? Eu coloco esse recurso que você consegue, ó, jogar o elevador para cima e trazer ele para baixo, ou seja, você consegue posicionar os fins de curso, tá? Isso é com a ferramenta tanto de manutenção e na primeira instalação, para você poder alinhar, né, os fins de curso ali para a caixa bater certinho no pavimento. Beleza. Dessa forma, o nosso sistema ele não vai enxergar os fins de curso, tá bom? Beleza. Eu já vou colocar aqui, ó, no modo automático. Modo automático por quê? Porque ele vai estar reconhecendo os fins de curso, tá bom? E as nossas botoeiras ali de acionamento dos pavimentos. O que eu vou fazer? Ó? Tem uma sinalização aqui de falta de fase, ó. É por causa dessa chavinha aqui aberta. Eu vou fechar, tá bom? Nosso elevador, ele está aqui, ó, parado no primeiro pavimento, já sinaliza pra gente. Está no primeiro pavimento. Eu vou mandar ele para o terceiro. Ou seja, esse sistema, eu não dependo de, tá no primeiro ele tem que parar no segundo, depois é para o terceiro. Não, eu posso mandar ele direto para o terceiro pavimento. Eu posso fazer isso tanto estando lá no primeiro pavimento, apertando o botão do terceiro, no segundo, ou mesmo no terceiro, chamando o elevador. O que eu vou fazer? Ó, aqui nas nossas caixinhas, ó, eu vou apertar o botão. Tô lá no primeiro pavimento, né? Eu quero mandar esse elevador lá pro terceiro. Eu vou apertar aqui, ó, 3P1. Beleza? O terceiro pavimento, né? E a minha caixinha tá no pavimento 1. Ó. Vou dar um pulso, ó. A gente já vê o nosso elevador se movimentando. Olha só que legal a animação, turma. É isso aqui que eu queria trazer para vocês, ó. Nosso motor tá ligado, ó. Tá subindo, ó. Tá indicando aqui pra gente, ó, a lâmpada acesa subindo. Vai passar pelo segundo, só vai sinalizar, ó. Só sinalizou que está no segundo pavimento. Passou direto, não parou. Ele vai chegar até o terceiro. Quando chegar no terceiro, aí ele tem que parar. Ele tem que fazer essa parada. Não chegou ainda, né? Quando ele chegar lá, ele vai atuar o fim de curso. Ó. Show de bola. Desligou o motor e sinalizou para a gente, ó,
que está parado, né, lá no terceiro pavimento. Olha só que maravilha, eu não estou apertando o botão aqui no diagrama, não estou movimentando nada no diagrama, através das nossas caixinhas aqui. Ó. Eu vou agora mandar ele para o primeiro, ou seja, ele não tem que parar no segundo para depois ir no primeiro. Vou lá do segundo pavimento, ó, eu vou jogar ele lá no primeiro, eu vou apertar aqui, ó, acompanha a seta do mouse, ó, 1P2, né? Vou mandar lá para o primeiro pavimento. Ele tem que passar pelo segundo. Ele vai passar pelo segundo. Passou pelo segundo, não parou porque eu mandei ele para o primeiro. Então ele tem que ir lá para o primeiro pavimento. Chegou no primeiro pavimento, para, desliga o nosso motor, sinaliza para a gente que ele está aqui no primeiro pavimento. Ah, Wes, agora coloca ele para ir para o segundo que eu quero ver. Então beleza, eu vou apertar aqui, ó. No segundo pavimento, eu vou chamar esse elevador para o segundo pavimento. Vou apertar aqui 2P2. Ó, ele não pode passar direto. A gente viu, né? Que eu chamei para o terceiro, ele passou direto. Agora ele tem que parar no segundo. Ele está indo. Ele vai ter que parar lá no segundo pavimento. Parou no segundo pavimento, desligou o nosso motor, sinalizou para a gente que ele está no segundo pavimento. Ah, Wes, agora ele tem que ir para o terceiro, né? Porque ele já saiu do primeiro, foi para o segundo, agora ele tem que ir para o terceiro. Ele não consegue voltar para o primeiro. Vamos ver, ó. Eu vou lá no primeiro pavimento e vou chamar ele, ó. Apertar aqui, ó, 1P1, ó. Opa, tá voltando, hein? Olha lá, ó. Voltou para o primeiro pavimento, ó. Chegou no primeiro pavimento, ele tem que desligar o motor. Fim de curso, desligou e sinalizou para a gente, ó, que está no primeiro pavimento. Beleza? Maravilha. Agora, turma, ó, eu vou acionar, vou chamar ele lá para o terceiro. Chamei lá para o terceiro pavimento. No meio do percurso, ou seja, quando ele não estiver identificando fim de curso nenhum, não estiver entre os pavimentos, eu vou provocar uma falta de energia, abrindo aqui a chavinha do falta de fase. Ó. Deixa ele passar pelo segundo, ó, passou pelo segundo, desligou, ou seja, ele está entre pavimento. Deixa ele chegar entre pavimento. Ó. Eu vou desligar. Houve uma falta de fase, ó, desligou o nosso motor por segurança, para não queimar. Beleza. Agora o Wesley está entre pavimento. Então, ou seja, não tem nenhum fim de curso acionado. O sistema não sabe aonde o elevador está. O que vai acontecer? Por segurança, ele vai levar o elevador, vai levar a caixa do nosso elevador até o primeiro pavimento. Ó. Vou voltar aqui com a nossa fase. Ó. O sistema já identificou, está descendo. Vai fazer o quê? Vai levar lá para o primeiro pavimento. Ele passa pelo segundo, ó, não desliga. E vai até o primeiro. Lá no primeiro ele tem que desligar. Show de bola, né? Maravilha. Eu consigo, se eu venho aqui, ó, apertar o botão do primeiro pavimento, ó, ele não faz nada, ele já está lá no primeiro pavimento. Ó. Agora eu vou mandar ele para o terceiro. Mandar ele lá para o terceiro pavimento. No meio do caminho, alguém foi e abriu a porta. Ó, vou fazer uma abertura de porta. Desligou, né? Por quê? Por segurança. Se a porta está aberta, a porta do pavimento está aberta, tem que desligar. Tá bom, turma? Isso é segurança. Desligou. Aí o cabra foi lá e fechou a porta novamente. Ó. O que vai acontecer? O elevador, ele retorna para o primeiro pavimento. Beleza? Olha só que massa, turma, esse sistema. Agora ficou top, né? Com essa animação aí ficou melhor ainda. Beleza? Então é isso, turma. Eu vou deixar aqui, né? Esse sistema disponível para vocês. Ó. Vamos fazer a simulação aqui manual, que eu falei para vocês. Ó. Aqui ó, ele está fazendo com que o elevador suba. Ó. Ele não reconhece os fins de curso. Ó. Eu que tenho que vir aqui, ó, botar no zero e desligar. Ó. Agora eu posso fazer ele descer para fazer posicionamento, alinhamento dos fins de curso. Beleza? Ó, vou colocar ele lá no primeiro, né? Maravilha. Vou colocar aqui no modo automático novamente e eu consigo operar o meu sistema. Tá bom? Show de bola. Aqui, turma, é um sisteminha até um pouco complexo, né? Para poder ficar falando detalhe por detalhe aqui. Beleza? Vou deixar o material para vocês. Vocês baixem o material, dá uma destrinchada aí na casa de vocês, tá bom? Agora, se você quer aprender a desenvolver uma lógica dessa, do zero, sem ter que ter, né? Um sistema já pronto. Você quer aprender de verdade, Eu te convido a participar do nosso curso, ser aluno do nosso curso de Comandos Elétrico Pro.
É um treinamento que vai do básico ao avançado. Wesley, do básico ao avançado, como assim? O básico, turma, o que você aprende no curso de comandos elétricos básico? Você chega a fazer uma partida direta com reversão, partida triângulo com reversão e para por aí. E esses acionamentos são acionamentos muito simples, ou seja, utilizando um botão para ligar e um botão para desligar. Dentro do Comandos Elétrico Pro, você vai muito mais além do que isso. Você passa por essas fases? Passa. E fazendo aplicações de partida direta, partida com reversão e aplicações reais de campo, como essa que você está vendo aqui agora, que eu estou apresentando para vocês. Beleza? E nós vamos muito mais além, nós vamos ver também aplicações com partidas eletrônicas, como software start, inversor de frequência. Nós temos módulos de manutenção, onde você vai aprender, né, recursos de manutenção, de painéis, de componentes, vai aprender a utilizar ferramentas, instrumentos de manutenção que eu utilizo em campo. Beleza, turma? E tem um módulo especial, que é comandos elétricos em subestações de média tensão. Tá joia? Então, ou seja, é um curso muito top para você que quer aprender de verdade a ser um especialista em acionamentos elétricos. Você quer aprender comandos elétricos de verdade. Tá bom, turma? Quem vai ser seu instrutor? Eu, Wesley, vou estar com você do início até o fim do treinamento e por toda a vida também, né, turma? Por que toda a vida, Wesley? Porque o treinamento é vitalício, turma. Esse treinamento é vitalício, ou seja, você vai ter acesso às aulas por resto da sua vida, vai estar participando do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde você tem contato direto comigo, tá lá em campo, tá, pegou um serviço, tá um pouco receoso, tá no começo do treinamento, eu vou te encorajar a pegar esse serviço, eu vou estar te acompanhando, te orientando, tá bom? Então, ó, eu te aguardo na próxima aula aqui no canal e também lá no nosso treinamento Pro, tá joia? Eu vou deixar o link aqui embaixo, ó, da página do nosso curso, tá bom, turma? Um forte abraço, eu espero que você faça bom proveito desse material que eu estou deixando para vocês aqui de forma gratuita, beleza? Você pode pegar esse material, ó, e aplicar lá na prática, tá bom? Forte abraço, até a próxima.